O fim do quarto período. O final da Idade Média deu-se em 1453, com a queda de Constantinopla. Ela foi tomada pelo exército turco, comandado pelo sultão Maomé II, que em um só dia apoderou-se do Templo de Santa Sofia e o transformou em mesquita. Constantinopla tornou-se a capital do Império Turco. Constantino XI morreu lutando em defesa da cidade. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos põe fim ao Império Bizantino. Constantinopla foi sitiada pelos turcos durante o mês de abril. No dia 28 de maio, as procissões percorreram a cidade e um último ofício é celebrado em Santa Sofia. O imperador Constantino recebe os últimos sacramentos na manhã do dia 29 de maio. Os turcos tomam a cidade de assalto. O imperador sucumbe nas muralhas. O sultão Maomé II entra a cavalo na igreja de Santa Sofia, a qual estava repleta de cadáveres dos que haviam se refugiado ali, porém massacrados pelos turcos. A Constantinopla católica havia definitivamente desaparecido. Lições extraídas do quarto período. Primeira, visão certa de si mesmo. Um dos maiores vultos neotestamentários foi Paulo, e ele próprio sempre afirmava: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa atitude de Paulo demonstra quão genuína era a sua conversão a Cristo e como se aparentava com seu mestre. O apóstolo possuía a visão certa que alguém genuinamente convertido deve ter, diferentemente dos líderes espirituais do período medieval, que de tão ensimesmados estavam cegos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Segunda, humildade, a grande atitude da cristandade. Temos no quarto período uma triste cena da degeneração da liderança espiritual, a qual não se acomodou às coisas humildes, porém antes se entregou à soberba do coração. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Terceira, Apóstolo Pedro versus Papa.
Ainda que Pedro tenha sido o primeiro Papa, segundo o catolicismo, seu caráter e atitude revela o oposto do que foi o papado. Enquanto Pedro se negava a ser reconhecido e honrado, os que se dizem seguidores de Pedro exigem ter os pés beijados, se dizendo infalíveis. Sobre esta questão, o próprio exemplo de Pedro nos instrui. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Quarta, o abuso de poder e a opressão desqualificam o líder espiritual. O homem chamado a exercer a liderança divina ficará inabilitado quando tender à presunção e arrogância. A presença divina não comunga com a tirania. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Curiosidades históricas. A Mesquita de Omar. Jerusalém era uma cidade cristã do Reino Bizantino. Apenas 6 anos mais tarde, em 638 d.C., Jerusalém foi conquistada pelo califa Omar. Nesse tempo, só havia igrejas em Jerusalém. Até mesmo sobre o Monte do Templo, havia uma igreja em estilo bizantino, a chamada Igreja de Santa Maria de Justiniano. A mesquita Al-Aqsa foi edificada 20 anos após a construção do Domo da Rocha pelo califa Abd el-Malik, em 691 a 692 d.C. Por esse motivo, chamar a dita mesquita de Mesquita de Omar é um erro, pois não foi o referido califa que a construiu. Por volta do ano 711, ou seja, aproximadamente 80 anos após a morte de Maomé, a igreja bizantina que existia no Monte do Templo foi transformada em mesquita pelo filho de Abd-el-Malik. Ele não fez modificações na construção original, que era uma basílica com uma fileira de colunas dos dois lados do retângulo da nave central. Porém, apenas acrescentou-lhe uma cúpula para que ela se parecesse com uma mesquita muçulmana. E desde então passou a chamar a antiga igreja de Al-Aqsa, para que seu nome lembrasse a mesquita distante mencionada na Sura 17 do Corão. Assim, entendemos que Maomé jamais poderia ter essa mesquita em mente quando escreveu o Corão, pois ela só passou a existir algumas gerações após a sua morte. O catolicismo na Idade Média. Nesse tempo, a Igreja Católica permaneceu no domínio do cenário religioso
e politicamente sua influência ainda era muito grande. Com tal poder, o catolicismo ainda influenciava grandemente o modo de pensar, as ciências, as artes e a sociedade de um modo geral. Mesmo diante das muitas perdas sofridas pelas cruzadas, a Igreja ainda detinha um enorme poderio econômico, pois possuía terras, inúmeros prédios e bens diversos. No aspecto espiritual, porém, os católicos, abalados pelas cruzadas, apresentavam um enorme desânimo, o que de alguma forma influenciou o movimento de reforma.